Se não gravou, ainda dá tempo. Vocês gravam e enviam durante a semana, tá certo? Vamos agora iniciar nossa aula. Primeira aula da semana. Vamos utilizar hoje 3 livros. O livro de língua portuguesa, atividades de reforço e gramática. Vocês vão deixar aí na mesinha de estudos o livro de gramática e reforço. Vamos utilizar ele já daqui a pouco. E vamos agora pegar o livro de português e abrir na página 54. Vamos lá. Quem é que já abriu? E aí, nosso assunto hoje vai ser ortografia, o uso do ouve com H e ouve com O. Vamos ler todo o assunto e vamos prestar bastante atenção na leitura, que ao ler, vocês já vão identificar a colocação correta do ouve com H e do ouve com O. Vamos ao ler, acompanhando tia Janeiro. Houve um tempo em que minha mãe dizia: se você não ouve nem a mim, quanto mais a sua consciência. Vocês observaram que nestas frases está escrito o ouve com H e o ouve com O. Vamos saber qual a diferença de cada um. Há uma confusão entre as palavras ouve com H e ouve com O, pelo fato que ambas terem a mesma pronúncia e escrita semelhante. Entenda a diferença. Ouve com H, verbo haver, conjugado no pretérito perfeito do modo indicativo. Em caso de dúvida, o ideal é substituir pelo verbo existir ou acontecer. Exemplo: houve um tempo em que era tranquilo por aqui. Esse houve foi escrito com a letra H. Vamos substituir ele pelos verbos ou existir ou acontecer. Para fazer essa substituição, observe também qual dessas duas palavras vai ficar com o sentido a frase. Vamos ver com existiu. Existiu um tempo em que era tranquilo por aqui. Não ficou com sentido. Ou seja, quando a frase vir para colocar a palavra ouve com H ou ouve com O, vocês vão memorizar. Vamos ver se este ouve com H, ele pode ser substituído pelo verbo existir ou acontecer. Se essa substituição ficar com uma frase de sentido correto, então sabemos que a escrita vai ser ouve com H. Vamos agora entender o ouve com O. Ouve com O, reflexão do verbo ouvir. Substituímos, portanto, pelo verbo escutar. Vamos entender o exemplo. Quando ouve seus pais e considera o que eles falam, você demonstra respeito. Vocês observaram que esse ouve foi escrito com O. Então, quando ele é escrito com O e podemos substituir pela palavra escutar e ficar com o sentido correto a frase, sabemos que esse ouve vai ser escrito com O. Vamos ver a substituição da frase. Quando escuta os seus pais e considera o que eles falam, você demonstra respeito. Fácil, não é? Quinto ano. Eu sei que vocês são muito inteligentes e já compreenderam que o ouve com H, quando é a colocação dele, poder substituir pelo verbo existir ou acontecer e ficar com a frase com sentido, sabemos que o ouve vai ser escrito com a letra H. E o ouve com a letra O é quando vocês puderem substituir também pelo verbo escutar. Vamos entender melhor com nossa atividade, onde iremos fazer com na página do livro de português 54 e 55 e após esta finalizar, vamos fazer também com o nosso livro de atividade de reforço. Então, vamos lá. Comecem já a ler o primeiro quesito e observem. Eu sei que vocês vão responder essa atividade bem fácil.
Vai ser mamão com açúcar, não é quinto ano. Eu sei o quanto vocês são inteligentes. Primeiro, a qual das imagens está relacionada à palavra ouve? Observe que esse ouve foi escrito com a vogal O. Temos a imagem de um menino com uma cara meia chateada que está ouvindo alguma conversa ou sendo chamado a atenção. A segunda imagem, a menina está bem alegre, ouvindo música. E a terceira, os meninos estão correndo, brincando, como que aconteceu alguma coisa. Então, o ouve com o. Qual dessas imagens vocês vão assinalar? Lembre-se que ao substituir o ouve com o pela palavra escutar, então a menina está ouvindo música, a menina está escutando música. Qual é a imagem que vocês vão marcar no desenho? Muito bem, o segundo, que a menina está escutando música, não é? Ouvindo música. Primeiro, vocês vão marcar o X na segunda imagem. No segundo quesito, em qual das frases abaixo a palavra destacada foi empregada corretamente? Vamos ler todas as frases e ao ler elas, vamos substituir. Sabemos que o ouve com H, ele pode ser substituído pelo verbo existir ou acontecer. Quando vocês lerem essas frases, já sabemos que elas estão escritas tanto com ouve com H e ouve com O. O que iremos fazer? Vamos fazer a colocação, a substituição desse ouve pelas palavras que vai deixar a frase com o sentido correto. Se ficar correto, sabemos que aquela frase está correta. E vamos marcar o que está pedindo. Na primeira frase, já houve guerra entre o Brasil e outros países. Já existiu guerra entre o Brasil e outros países. Esse houve não foi escrito com a letra H e não substituímos ele pela palavra existir. E a frase ficou com a colocação correta. Então, sabemos que essa frase está correta. A segunda, observe que o houve está com H. O que houve? Pois até agora não chegaram notícia. O que aconteceu? Até agora não chegaram notícia. Esse houve com H, ao pronunciar ele, tia substituiu ele pela palavra acontecer. E não podemos substituir? A frase não ficou com sentido? Então está correta a segunda alternativa. E a terceira, fale compassadamente, pois ninguém te ouve claramente. Ouve escrito com O. Vamos substituir pela palavra escutar. Fale compassadamente, pois ninguém te escuta claramente. Esse ouve que foi escrito com O, quando tia substituiu pela palavra escutar, a frase ficou com entendimento, não foi isso? Então, a terceira frase está correta. E a última alternativa fala assim, todas as alternativas estão corretas? Sim, porque ao substituir cada ouve, entre o ouve com H e o ouve com O, pelas palavras corretas pelos verbos, ficou com o sentido correto, não foi? Então, a segunda questão, todas as alternativas estão corretas. Marca o último quadradinho.
terceira. Complete com ouve com H ou ouve com O. Lembrando, o ouve com H, vocês vão substituir pelos verbos existir ou acontecer. E ouve com O, vamos substituir por escutar. Quando lemos a frase, colocamos o ouve. Mas para ter a certeza, vocês vão fazer mentalmente essa substituição, certo? Vamos lá. Letra A. Tracinho. Ouve bem o que te digo, minha querida. Escuta bem o que te digo. Então, este ouve, substituir pelo verbo escutar, não ficou uma frase correta? Então, qual vai ser o ouve quinto ano? Com a vogal O, muito bem. Início de frase, não é? Vamos para a letra B. Houve problemas na escola do meu filho, pois ele não estuda mais lá. Existiu problemas na escola do meu filho, pois ele não estuda mais lá. Essa colocação pelo verbo existir ficou correta? Sim. E qual vai ser o ouve? Ouve com H. Quando é escrito com H, e podemos substituir por existir ou acontecer. Ok? Letra C. Já houve mais amor neste grupo. Já existiu mais amor nesse grupo. E qual vai ser o ouve? Muito bem, com H. Letra D. Ele apenas se limita a reproduzir aquilo que ouve, pois não tem ideias próprias. Esse ouve aí vai ser com O ou com H. Vamos substituir ele por escutar. Vamos ver se essa colocação desse verbo ficou correta nesta frase. Ele apenas se limita a reproduzir aquilo que escuta, pois não tem ideias próprias. Correto, tia Janeiro? Então, sabemos que é ouve com O. Muito bem. Letra E, vamos ler. Ontem houve a maior festa que este bairro já presenciou. E aí, quinto ano, qual vai ser o ouve? Muito bem, ouve com H. Letra F. Meu avô, por causa da idade avançada, já não ouve muito bem. Qual vai ser o ouve quinto ano? Com O, tia Janeiro. Muito bem. E letra G. Há um tempo que ela não ouve este programa. Há um tempo que ela não ouve com O. Muito bem. Vamos agora para a quarta questão. Escreva frase com as palavras ouve com O e ouve com H. Resposta pessoal, né? Quinto ano. Vocês só vão lembrar a diferença do ouve com H, quando o poder ele é um verbo
que está conjugado no pretérito perfeito do modo indicativo e quando o poder substituir pela palavra existir, pelo verbo existir ou acontecer. E o ouve com o quando o poder substituir pelo verbo escutar. Vão pensando na frase e coloquem o ouve correto, tá certo? Quinta questão. Observem as cenas e complete as frases com a palavra ouve com O ou ouve com H adequadamente. Vejam, ele vai apagar o lado do quadro. São 3 imagens. É o tempo de vocês responderem com o ouve correto e no final Tia Janeide corrige, tá certo? E aí, a primeira imagem, vamos lá. O jogador de futebol que ouve, o jogo, perdão, Tia Janeide leu errado. O jogo de futebol que houve ontem foi incrível. E esse houve é com H. Muito bem. Segunda imagem. Malu fica sempre encantada com as histórias que ouve da professora. Qual é o ouve? Com O. Muito bem. E a última imagem. Marcílio ouve música tão alto que sua mãe fica irritada. Ele escuta música tão alta, não é? Qual é o ouve? Com O. Muito bem. Finalizamos nossa atividade no livro de língua portuguesa. Iremos agora pegar o de reforço e vamos abrir na página 57, segunda coluna, e 58, primeira coluna. Vamos lá. A gente vai apagar esse lado enquanto vocês pegam o livro de reforço, tá certo? Vamos lá. E a Janete vai colocar o nome em reforço para vocês saber que iremos começar nossa primeira atividade do livro de reforço. Vamos lá, primeiro. Justifique o uso do ouve com H e ouve com O nas frases. Letra A. João sempre ouve música muito alta. Vamos justificar. Letra A. Justificando o ouve que foi escrito com a vogal, a letra O, vamos ler a vogal O. Ouve é a flexão do verbo ouvir no presente. Vamos ler a letra B. Houve um campeonato de futebol no bairro. No bairro, observe que este houve foi escrito com a letra H. Vamos justificar.
justificar. O houve com a letra H é a flexão do verbo haver no sentido de existir no passado. Vamos justificar a frase da letra C. E qual é? Não houve motivos para a sua atitude destemperada. Vamos lá? Letra C. Houve com H é a flexão do verbo haver no sentido de existir no passado. Vamos para a segunda questão. Complete as frases com houve com O e houve com H. Já sei que vocês já sabem. Praticamos bastante, não foi? Já. Letra A. Marcos nunca ouve Shirley e acaba encrencado. E esse ouve? Como vai ser? Ele nunca escuta com O, não é? Letra B. Gosto de quem ouve música moderadamente. Isso demonstra respeito pelos vizinhos. De quem ouve, no sentido de escutar, com o tia Janeiro. Muito bem. Letra C. Quero saber se houve reunião ontem à noite. Aconteceu reunião, então. Substituímos. Vai ser qual houve? Muito bem, com H. Letra D. Houve muita alegria no estádio, pois o time da casa venceu. Existiu muita alegria. Qual é o houve? Muito bem, com H. Início de frase, vai quinto ano, letra maiúscula. Página 58, terceira questão e última. Temos 3 imagens e vamos ler a questão para saber o que iremos responder. Complete as frases com houve com O e houve com H, de acordo com o que é apresentado em cada imagem. A primeira imagem está representando o quê? A segunda imagem também está representando um acidente, não é? E a terceira, o menino está ouvindo uma reclamação, não é isso? Enquanto tia Janeide apaga o quadro, tia Janeide já explicou e já sabe que vocês vão acertar todas essas alternativas, tá certo?
ouve música. Ele se ouve com O, muito bem. Segunda imagem. Houve um acidente na avenida. Aconteceu, não foi um acidente. E esse houve é com a letra H. Muito bem. E a última imagem. Mateus nunca ouve sua mãe. E aí, escuta com O. Muito bem. Finalizamos nossas atividades. Não foi fácil? Vocês responderam tudo. Tia Janeide sabe, Tia Janeide conhece os alunos dela, sabe o quanto vocês são dedicados, já estão respondendo a essas tarefinhas, não é? Vamos agora para o nosso praticando. Tia Janeide vai colocar as páginas do praticando e qual é o livro. Lembra que Tia Janeide falou que seria hoje 3 livros? Já estudamos com 2. Língua portuguesa, atividades de reforço e agora vamos finalizar com o nosso praticando em gramática. Veja, se eu concentrar aqui. Livro de gramática. 41, a primeira coluna. Primeira não, segunda. Vamos separar novamente. Segunda, por quê? A primeira coluna, ela corresponde ao assunto que estudamos a semana passada. Sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Vocês lembram? Em janeiro vai fazer uma breve observação. Sinônimos são palavras que têm um significado parecido. Homônimos são palavras que têm significado contrário. Homônimos não, perdão. Antônimos são palavras que têm um significado contrário. Antônimos. E homônimos são palavras que têm a pronúncia idêntica e às vezes a grafia. Já parônimos são palavras que têm tanto a grafia e quanto a pronúncia parecido, porém seu significado é diferente. Mesmo assim, Tia Janeide quer que vocês leiam o assunto que está na primeira coluna do livro de gramática. A segunda coluna é uma palavrinha cruzada, vocês vão ler a pergunta e vai ver como vai responder. A segunda questão também outra cruzadinha. E a terceira, vocês vão assinalar, fazer o que pede cada questão. Fácil, não é? Se tiver dúvida, não vamos dizer, tá difícil, não. Porque vocês estudaram na semana passada e para relembrar, tem que ler o assunto, não é? Quinto ano. Eu sei que vocês são inteligentes. Eu sei que vocês sabem responder às atividades de vocês. Dessa maneira, finalizamos nossa aula de hoje. Espero que vocês fiquem em casa e até amanhã. Tchau, todos com o Papai do Céu.